E eu, bandidos, talvez seja importante ver o vídeo que saiu antes deste, porque uma coisa tem a ver com outra. Quantos anos dura o teu PC gaming novo? Não gaming necessariamente, mas muitos de vocês estão aqui para isso. E durar é relativo, não é? Tu tens de durar em desempenho e tens de durar em funcionar, certo? Em desempenho é a parte mais imprevisível, e especialmente no departamento do gaming, porque depende dos jogos que não existem, que ainda vão existir, e depende do que é que tu consideras um bom desempenho. Para algumas pessoas 60 FPS é o sonho, para outras pessoas abaixo de 200 é o pesadelo, portanto, e às vezes tu mudas de opinião ao longo do tempo, portanto, essa é a parte mais imprevisível. Ainda assim, às apalpadelas eu consigo mais ou menos dar uma previsão depois de perceber que tipo de gamer tu és. Mas depois vem a parte técnica, e essa é a parte traiçoeira, mas que eu ao longo do tempo, para mim, consegui encontrar uma regra que me tem dado bastante sucesso. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Qual é a regra que eu tenho aplicado para mim? A regra dos 7 anos. 7 anos. Como é que eu cheguei até lá? Tentativa e erro, a palpadela, experiência, e já vi muita coisa. O que é que eu quero dizer com a regra dos 7 anos? Se imagina a situação, isto na situação tradicional, onde tu compraste um computador, montaste um PC e estão lá exatamente as mesmas peças desde então, e ele começou a dar algum tipo de problema. Se ele tiver menos de 7 anos, dependendo do computador e do que é que tu queres, talvez seja interessante dar uma vista de olhos. Se ele tiver mais de 7 anos, vamos pensar em montar um computador novo, se ele já tiver a dar problemas. Claro que em desktop pode-se aproveitar caixa, armazenamento, depende do objetivo, depende do preço a que esteja, depende do estado de saúde das coisas, armazenamento, caixa, dissipação. Quando eu digo novo é gráfica, motherboard, RAM, esse tipo de coisas. E porquê que eu acho que não vale a pena com mais de 7 anos? Por exemplo, Ryzen de primeira geração com uma B350, por exemplo, uma motherboard de primeira geração, a M4 com Ryzen começa a dar problemas. Minha opinião, não percas tempo a tentar resolver. Não quer dizer que não seja possível, não quer dizer que não valha a pena. Vou-te dizer quais são as possíveis armadilhas, quer sejas tu o dono que está a tentar resolver por si, quer tu queiras pagar alguém para fazer isso, ou sejas tu que estejas a receber para arranjar o computador de alguém. Imagina que o teu PC tem 8 anos e que começou a falhar de vez em quando. Se tu fores pagar alguém para fazer, há uma de duas coisas que vai acontecer. A primeira é que não vais pagar muito caro por um serviço, e normalmente o que é feito é resolver o problema por probabilidade. Parece que é isto, então vamos resolver isto, e depois vêm as histórias de terror que o PC falha de vez em quando, ou crasha, ou vai abaixo, ou congela, ou whatever, e tu pagaste alguém e ele trocou-te uma peça ou fez qualquer coisa e passado uma semana o problema voltou. Porque quando o hardware tem idade e o problema é intermitente, ou seja, acontece de vez em quando, é extremamente difícil chegar à real causa. E por ser extremamente difícil, é extremamente demorado, e por ser demorado é extremamente caro. O que é que acontece quando um serviço que é suposto ser muito caro é barato? Não é bem feito. Portanto, é tipo, parece que seja isto, talvez seja isto, vamos arranjar isto, e se não for, o cliente há de voltar a dizer que não foi. É uma forma possível de fazer as coisas, eu não gosto, portanto eu sou o primeiro a dizer que não vale a pena. E depois há a segunda opção, que é pagares alguém para estar o tempo que for preciso até ter a certeza do que é o problema e arranjar uma única vez. O que é que acontece? Se o teu PC tem 8 anos, o que tu tens que pagar de mão de obra para isso é mais do que custam as peças. Porque há problemas que é impossível ter a certeza sem estar, se calhar, umas dezenas de horas de volta disso. De tão traiçoeiro que é. Percebes onde é que eu quero chegar? Se fores tu
arranjar, tu vais ter, se for em tua casa, tu vais ter esse problema que é, como é muito difícil e tu tens a agravante de não ter peças a mais para testar, tu corres o risco, a probabilidade é muito grande, de tu achares que descobriste, comprares uma peça nova e afinal não era isso. Ou mais frustrante ainda, eu acho mais frustrante, é tu até descobres e tens a certeza que era apenas a memória RAM e trocas a memória RAM e está tudo resolvido. Tinhas a tua DDR4 2666 da altura, eram só 16 GB, aproveitaste, trocaste para 32, problema resolvido, vida que segue, maravilha. 3 meses depois começa a acontecer um problema outra vez, mas desta vez é a bordo e a seguir vem a fonte. E quando chega a uma certa idade, existe, e é um dos motivos pelos quais eu também recomendo, tipo, mais vale abandonar, ok? Tentar recuperar board, processador, a RAM, abandona e vamos começar do zero aí. Porque com 10 anos o hardware é irrelevante, com 5 é demasiado novo. Então eu encontrei essa regra do 7 que tem funcionado muito bem para mim. Se tiver mais de 7 anos, entramos nesse loop infinito que ou é extremamente difícil encontrar o problema, ou tu até o vais encontrar, mas gastaste dinheiro na RAM e agora vais ter que trocar de bordo, e para trocar de bordo se calhar já vão aí mais de nova geração, mas nova geração para isso troca-se de processador, mas o novo processador só é compatível com DDR5, mas eu acabei de comprar DDR4. Então chegas ao fim, em vez de gastar, não querias gastar, por exemplo, 400 euros, chegas ao fim, gastaste 80, depois gastaste mais 90 e um ano depois estoura mais não sei o quê e acabas por trocar tudo para novo e em vez de gastar 400, gastaste 600 e foi dar ao mesmo, só tiveste dor de cabeça durante um ano. E eu, enquanto pessoa que tenho muitos computadores montados por mim, eu tenho uma coisa interessante que não foi planeado, mas que me ajudou imenso. É que a percentagem de clientes que eu tenho que são pequenas empresas ou trabalhadores independentes aumentou exponencialmente. Vamos imaginar que há uns anos atrás era tipo 5%, atualmente se não está a 30%, está pelo menos a 25%. Quando eu tenho que ou montar um computador ou fazer upgrade, ou fazer manutenção, ou fazer um diagnóstico, a percentagem de vezes que é uma empresa está a aumentar bastante. E um dos motivos pelos quais está a aumentar bastante é exatamente por causa daquele tipo de situações que eu referi há pouco de existe algum problema, ele vai para algum serviço técnico e o problema não foi 100% resolvido ou não foi resolvido porque foi por tentativa e erro. E as pessoas, quando dependem do computador para ganhar dinheiro, são mais suscetíveis, se acharem que vale a pena, a pagar mais. Bem mais. Não se importam de pagar mais, mas para resolver uma vez. Porque ter que sair da empresa para levar um computador e alguém está sem trabalhar nesse computador e passado 3 dias vem o computador e passado uma semana o problema acontece outra vez, é o terror. E quando é esses casos, é exatamente isso que eu faço. Há casos onde eu digo, eu não pego nisso, eu não tenho como garantir que isso vai funcionar bem, não tenho. E mesmo que quisesse o tempo, iria ser tanto que a minha mão de obra é mais caro que comprar outras peças para substituir isso tudo, portanto, não. Mas quando é possível, eu já sei que vou ter que dedicar muito tempo. Há casos onde há coisas que são muito caras, computadores recentes que não funcionam bem, e, portanto, apesar de ser preciso, apesar da pessoa ter que me pagar bastante, por comparação, se calhar, a outros sítios, pagar uma vez, às vezes é uma bênção. E depois, porque eu também estou naquela posição intermediária que está a ver cada vez menos no YouTube, mas eu gosto de acompanhar o máximo possível das pessoas que fazem isso, que é a posição intermediária tu tens criadores de conteúdo de hardware, cujo trabalho é criar conteúdo. E depois tu tens pessoas que trabalham no terreno, cujo trabalho é trabalhar no terreno, é receber um telefonema, o computador 3 que foi montado há 1 ano e 7 meses atrás vai abaixo, é preciso resolver, percebes? Tens as pessoas que trabalham no terreno, mas que não fazem conteúdo. Então, para quem vê, é difícil ter um bocado a noção das duas realidades. Eu tenho combatido um bocadinho, porque acho que está um bocado exagerado, as pessoas tentam aprender tentam aprender hardware com pessoas que não trabalham com hardware, ou seja, não têm o telefone a tocar para algo que funciona mal passar a funcionar bem.
Mas também as pessoas que só trabalham no terreno, às vezes estão 6 meses ou 1 ano atrás da tecnologia. Já muita coisa mudou e as pessoas não sabem. Uma guerra recente, e eu acompanhei bem isso aqui no meu canal, foi quando saíram os Ryzen 7000 no início, que toda a gente estava a fazer benchmarks com memória a 6000, a AMD estava a testar com 6000, e a percentagem de computadores que funcionavam mal porque tinha a memória a 6000 era muito grande. Eu consegui em 100% das vezes colocar os Ryzen a funcionar a 6000, só que muitas vezes implicava afinação manual. E o que eu reparei foi uma altura onde isso se destacou bastante, e por outros motivos vai se destacar novamente no futuro. Já se destacou agora por causa da degradação dos Intel. Tu tens as pessoas que fazem conteúdo onde te dizem, direto ou indiretamente, a Ryzen é 6000, e depois tu compras o teu PC e aquela porcaria não funciona, porque as pessoas que te dizem que o Ryzen funciona com 6000 não estão a montar 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20 computadores para outras pessoas. Portanto, vai haver 0 telefonemas a dizer, por favor, ajuda-me que isto não funciona. Não existe, portanto, não têm contacto com essa realidade, vivem tipo numa bolha. E depois tens as pessoas que só trabalham no terreno, que estavam com dificuldade em perceber porque é que simplesmente trocar de memória de 6000 para 4800 não é uma opção. Foi o que eu vi, foi computadores que não funcionavam, foram para a garantia da loja que montou, ou montado e vai para um serviço de reparação de computadores que não necessariamente quem lhes montou inicialmente, e que vem de lá com memória 4800, ou às vezes pior, que é o problema é memória, portanto vamos comprar uma memória nova, porque existe uma desconexão. As pessoas querem a memória de 6000, existe um propósito. Jogos CPU bound, portanto colocar o 4800 não é uma solução. Simplesmente colocar, do outro lado temos os youtubers simplesmente dizem, isto é com 6000, funciona e não sei o quê. Portanto, eu tenho tentado o máximo possível preencher este gap, porque eu estou no terreno, vejo todo tipo de situações dos computadores que eu monto e de computadores que foram montados por alguém e que têm esse tipo de problemas, e tento passar isto de alguma forma em conteúdo. Por isso é que eu tenho algum conteúdo onde eu te ensino a fazer algumas coisas, a tentar mostrar como encontrar o problema e como resolvê-lo. Não pode ser muito extenso, o YouTube penaliza-me, o público penaliza, porque esses vídeos têm pouco desempenho, portanto não posso esticar muito nisso, mas trabalho no terreno também, então tento dar-vos sempre um bocado um mix dos dois. Depois de eu trabalhar no terreno, o que é que eu tenho para vos dizer que talvez vos ajude? Bandidos, espero que tenha ajudado. Vemo-nos no próximo vídeo ou live stream. Tchau, tchau.